Na medida que você se desenvolve como um comunicador, como um produtor de conteúdo, como um palestrante, como um autor, alguém que está na internet produzindo informação a respeito de assuntos que você domina, assuntos que você conhece e compartilhando conhecimento, existe um efeito que acontece, um fenômeno que ocorre, pouca gente conhece, pouca gente está presente e você entender a respeito dele pode te ajudar em alguns aspectos, que é o seguinte. Há um tempo atrás, eu fui convidado por um amigo meu, o Gerson Aragão, que é muito famoso na área de preparatório para concursos, né? Concursos da área jurídica. E ele estava fazendo um trabalho junto com o professor Clóvis de Barros, que é um filósofo. E ele também escreve livros, produz conteúdo, dá palestras na área de filosofia. Eles estavam fazendo um trabalho junto e ele me convidou ali para, num auditório, acompanhar a gravação de um curso do professor Clóvis de Barros. O professor Clóvis de Barros não é alguém que gravaria vídeo do jeito que eu estou gravando aqui, ligando a câmera e falando. Ele tem que estar na frente de um público como se estivesse dando uma aula, e para aproveitar e gravar esse curso, foi isso que foi feito. Marcou-se um horário num auditório, convidou um grupo de pessoas, alunos, não sei qual que foi a logística, e aí ele estava ali não gravando, não falando com uma câmera, mas falando com aquelas pessoas. Porventura isso estava sendo gravado e disso vem um curso digital, um produto digital, né? Mas ali eu notei uma coisa que era o seguinte: tinha uma garota sentada na primeira fileira, uma garota com a típica skin de aluno de filosofia, e enquanto o Clóvis falava, ela estava literalmente assim, ó, com uma cara de admiração, uma cara de empolgação, ouvindo cada palavra que ele falava com uma atenção plena e máxima. Uma outra situação que eu percebi durante a minha vida é que, quando eu comecei a consumir conteúdo referente a autodesenvolvimento e a negócios, existiam alguns autores ali em específico que eu desenvolvi uma afinidade onde eu simplesmente gostava de ouvir eles falarem. Então, um dos meus maiores mentores indiretos, né? Nunca conheci ele pessoalmente, nunca interagi com ele, nunca falei com ele, mas já escutei horas e horas de vídeos, podcasts e audiobooks e conteúdo dele, se chama Eben Pagan. Ele é um dos mais famosos, ou não vou dizer mais famoso hoje, mas ele é um dos pioneiros nessa área de produtos digitais nos Estados Unidos. Eben Pagan. E eu notei que eu gostava de ouvir esse cara falar, não só pelo conteúdo que ele estava dando naquela peça específica de conteúdo, naquele curso, naquela aula, mas porque quando ele estava compartilhando sobre aquele assunto, quando ele estava dando aquela aula, ele automaticamente estava falando de um jeito que eu me identifico, trazendo exemplos que eu me identifico, com um ritmo de comunicação que eu me identifico, e eu simplesmente gostava de ouvir esse cara falar. Até que chegava num ponto que não interessa qual é a aula, não interessa qual é o tema, não interessa qual é o curso, só de ouvi-lo falar me engrandecia. Aquilo me botava para pensar, me botava para aprender e me colocava num estado de eu me sinto bem ouvindo essa pessoa falar. Que é um sentimento semelhante a essa garota que estava no curso do Clóvis de Barros. Quando eu comecei ainda nessa época, quando eu comecei a estudar sobre autodesenvolvimento, estava em alta aquele filme The Secret, O Segredo, que fala sobre lei da atração. E lá esse filme, para quem conhece, né, são vários autores de autoajuda falando sobre a lei da atração, e o filme é montado através de recortes das falas desses autores. Provavelmente cada um foi gravado em separado e aí no processo de edição foram pegos trechos para montar a narrativa ali. E nesse filme eu me identifiquei muito com um dos autores que apareciam ali, que era o Bob Proctor. É um senhor já na época ele era muito de idade já, e hoje ele infelizmente já faleceu. Mas de todos os autores que falam ali, eu comecei a ir atrás de conteúdo do Bob Proctor, comprei cursos online dele, acompanhei muitos vídeos no YouTube dele. Ele tinha o canal dele, mas tinha muito canal terceirizado botando vídeos dele. E eu tinha esse fenômeno semelhante com ele. Eu simplesmente gostava de ouvir esse senhor falar, independente do tema. O jeito que ele estava falando gerava uma identificação muito grande e eu queria cada vez mais ouvi-lo falar. O mesmo efeito que aconteceu com o Eben Pagan, o mesmo efeito que eu notei nessa garota que estava no curso do professor Clóvis. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai acontecer com você também
à medida que você está sendo um produtor de conteúdo na internet. Principalmente quando você fala de conhecimento. Principalmente quando você discorre e ensina sobre um assunto. Vão existir pessoas que te encontraram por causa daquele assunto, te encontraram por causa do título do seu vídeo, do título do seu curso, do problema que você resolve, do desejo que você ajuda aquela pessoa a adquirir. Então elas chegaram pelo o quê que você oferece ali, só que é criado uma identificação aonde, claro, isso depende muito de você se desenvolver como um produtor de conteúdo, mas vai criar também esse fenômeno de pessoas que apenas querem te ouvir, porque elas se sentem bem ouvindo você falar, elas se sentem engrandecidas ouvindo você falar. Isso surge de quê? De você estar ensinando, fruto de você estar gerando valor para essa pessoa, mas também quando você mistura ali uma pitada de algumas histórias pessoais, a sua rítmica e vários outros aspectos da sua vida, do seu jeito de ser, do seu jeito de se comunicar, aliado àquilo que você ensina, vai gerar num grupo de pessoas que simplesmente gostam de ouvir você falar. E por que é importante você conhecer isso? Isso pode te ajudar muito na hora que você está produzindo um curso, na hora que você está produzindo um produto digital. E a ideia de falar sobre isso veio justamente quando eu estava gravando um curso digital sobre elementos que eu implemento dentro dos meus cursos, né? E porque nos meus cursos de japonês, que eu já desenvolvi, para quem não me conhece, não sabe, eu construí a minha carreira na internet, no mercado digital, desenvolvendo cursos online de japonês, tenho isso até hoje, e nesse canal eu falo sobre construção de negócios digitais e marketing digital. Eu notei esse efeito, aonde pessoas quando me encontravam ou quando mandava mensagem, ele comentava de algum assunto paralelo, algum parênteses que eu coloquei no meio da aula ali. Eu estou dando uma aula extremamente técnica, analisando frases, ensinando estruturas, ensinando vocabulário, e aí eu faço um comentário. Nossa, inclusive eu conheci essa expressão quando eu estava em determinada situação, aí eu conto brevemente 1-2 minutos dessa situação, a pessoa vem e comenta sobre essa situação comigo. E eu percebi que existiam pessoas que às vezes nem estavam tão interessadas no conteúdo, mas elas continuavam me ouvindo porque gostavam de me ouvir. Da mesma forma que eu gosto de ouvir certos autores e provavelmente você também tem esse efeito de você gosta de ouvir certos autores. Você chega num ponto onde não é mais pelo assunto em si que ele está falando, é porque é ele que está falando. E ele estar falando, claro, de um assunto daquele universo, de alguma forma te engrandece. E você, como produtor de conteúdo, vai gerar isso nas pessoas também. Terão pessoas que vão gostar de simplesmente te ouvir. E uma vez sabendo disso, você pode entender que você ter uma conversa mais descontraída dentro do seu produto digital, dentro do seu conteúdo, você não se cobrar tanto para aquilo ser extremamente técnico ou extremamente preciso, você cobrir todas as áreas no mesmo vídeo e ter que se preocupar tanto em ficar engessado em slides, engessado em mapas mentais ou engessado muito na edição, você entender que tem muita gente que está ali que adquiriu seu produto digital só porque gosta de te ouvir. E tem gente que está consumindo aquele produto digital pelo o que ele oferece, mas ele também gosta de te ouvir. Então ele não vai se importar tanto, ou ele nem vai perceber, caso você não tenha preparado a melhor aula do mundo ali, caso exista uma referência de o que seria a melhor aula do mundo. Porque a pessoa está se engrandecendo só de ouvir você falar. E olha que legal como isso é muito poderoso para você como construção de negócio para a sua vida, você construir essa base de pessoas que gostam de ouvir você falar. Porque você sempre vai ter como ser acolhido quando você precisar vindo dessas pessoas. Elas vão adquirir treinamentos seus, vão adquirir cursos seus, vão participar de palestras suas, vão comparecer a eventos que você organizar, vão comparecer a encontros informais em cafeteria que você pode organizar quando você estiver em determinada cidade, porque você tem uma legião de pessoas que gostam de ouvir você falar. E elas gostam de ouvir você falar por um motivo muito genuíno. Você gera valor para elas através da sua comunicação. Você gera valor para elas através do que você ensina e do que você compartilha. É justo você usufruir disso. É justo você aproveitar isso com integridade. Lembrando que isso acontece como efeito colateral
de você estar gerando valor para as pessoas. Eu sou o Luiz Passari, espero que esse vídeo tenha ajudado você a refletir em alguma coisa a respeito da construção do seu negócio digital baseado em informação, que é o que eu falo primordialmente aqui nesse canal. Clica no gostei desse vídeo, se inscreve no canal e entra na aba vídeos para dar uma navegada pelos outros vídeos que eu tenho aqui, que praticamente todos eles são atemporais. Eu discorrendo sobre um assunto baseado em um princípio que, na maioria das vezes, nunca mudam. Então eles vão te engrandecer, vão te ajudar na construção do seu negócio, independente de quando você está vendo. Aqui na descrição do vídeo tem o meu site com os meus programas de treinamento, caso você queira ir ver se existe a possibilidade de nós trabalharmos juntos. A gente se vê nos próximos vídeos.